Olá, testando. Eu sou o Renato Marafon, editor-chefe do Cinepop, e hoje eu vim fazer a crítica ao vivo do que para muitos é o filme mais aguardado do ano, é o herói favorito de muita gente. Então, hoje eu vim aqui para fazer a crítica para você de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu vou tentar não dar spoilers, se eu der spoiler eu aviso antes, mas como tem muitas reviravoltas legais no filme, eu vou tentar fazer essa crítica sem spoiler. Vamos falar primeiro do Homem-Aranha original, lançado em 2002, dirigido pelo Sam Raimi. Eu lembro quando o filme foi lançado, foi um dos primeiros filmes, eventos da história do cinema. A gente já tinha Jurassic Park, um pouco de X-Men, mas Homem-Aranha parou os cinemas do mundo inteiro. Eu lembro quando o primeiro trailer foi lançado, muita gente não deve se lembrar, mas ele tinha o World Trade Center, que as Torres Gêmeas. Quando o primeiro trailer foi lançado, ele trazia o Aracnídeo pelos prédios de Nova York, lá jogando a teia, e um helicóptero com bandidos fugindo. E ele joga uma teia e a gente vê o helicóptero no meio da teia parado no World Trade Center, bem no meio das duas torres. Depois você procura no Cinepop, eu vou soltar a notícia hoje pra gente relembrar esse trailer. E logo depois o World Trade Center sofreu um atentado terrorista e o trailer saiu dos cinemas e também da internet. A Sony tentou de tudo quanto era jeito sumir com o trailer porque era muito chato, né? O símbolo ali do patriotismo norte-americano envolvido aí nessa tragédia que aconteceu com o World Trade Center. Eu amo o primeiro filme, eu acho o Sam Raimi um dos meus diretores favoritos. Ele tinha feito A Morte do Demônio e foi um dos primeiros filmes super-herói dessa nova era. Já a gente tinha X-Men, tinha os primeiros Batmans, mais um grande filme de super-herói com um grande orçamento. Homem-Aranha foi um dos pioneiros. O filme ganhou 2 Oscars, pouca gente lembra disso, de melhor som e melhores efeitos especiais, e foi um marco pro cinema, né? Tobey Maguire como Homem-Aranha, eu amava, apesar de muita gente reclamar que era muito diferente ali dos quadrinhos. Tinha Kirsten Dunst como a Mary Jane, aquela cena dos dois no beco, beijando ele de ponta cabeça, é clássica. Eu amo Homem-Aranha, amo de paixão os filmes do Sam Raimi. Em 2004 veio Homem-Aranha 2, que pra mim é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, até agora com todos esses que estão vindo. Foi um filme que conseguiu aprofundar no drama do herói. A gente tinha o Tobey Maguire enfrentando problemas com a Tia May, problemas de dinheiro, ele tava nessa transição pra vida adulta. Então, além de ser um super-herói, ele precisava arrumar um emprego, ele precisava lidar com as tragédias do dia a dia. E eu acho incrível o filme. Pra mim foi o melhor filme do Homem-Aranha até hoje. Homem-Aranha 2. Não tem ali não tem como outro filme do super-herói alcançar esse. E também ganhou o Oscar, pouca gente sabe, de melhores efeitos especiais. Porque na época, gente, não tinha tantos efeitos especiais. E o Homem-Aranha foi um marco pro cinema, um marco mesmo. Homem-Aranha 2 é sensacional. A gente tinha o Dr. Octopus como vilão, tinha ali de novo o Tobey Maguire e Mary Jane, agora ela tinha descoberto sobre ele e tal. Eis que em 2007 o Sam Raimi e a Sony tiveram uma treta. A Sony queria ter um controle criativo maior sobre o filme, o que geralmente nunca é bom, gente. Quando o estúdio quer ter controle sobre o filme, geralmente vem merda. E foi o que aconteceu. Homem-Aranha 3, apesar de não ser um filme ruim, pro selo Homem-Aranha que estava vindo, Homem-Aranha 1 e Homem-Aranha 2, foi o filme mais fraco da franquia. A gente tinha um excesso de vilões, porque o estúdio quer vender mais brinquedo, então o que eles falam? Vamos socar vilão aí. Eu acho o Venom do Topher Grace uma vergonha, gente. Eu acho uma vergonha. Aquele negócio do Homem-Aranha de herói se transformar num cara chato porque o Venom caiu nele, eu também acho um pé no saco. A gente tinha um herói pra se espelhar e de repente o cara vira um mala, com aquele cabelo emo, maltratando a Mary Jane. Foi um filme fraquíssimo. Realmente eu não gostei, mas foi por causa dessa treta entre a Sony Pictures e o Sam Raimi. Eles brigaram porque a Sony queria colocar um monte de vilão e o Sam Raimi queria fazer um filme mais sério. Por fim, o que aconteceu? O Sam Raimi abandonou a franquia. A Sony não queria pagar mais dinheiro para ter de volta o Tobey Maguire, ainda é meu Homem-Aranha preferido, e o Sam Raimi na direção. E depois dessa treta, os dois saíram da franquia. Eis que menos de 5 anos depois, a Sony, para não perder os direitos dos personagens de volta para Marvel, decidiu fazer um reboot. Gente, que ideia
chucra, errada. Eu sei que tem muita gente que gosta do Espetacular Homem-Aranha, que foi lançado em 2012. Eu, particularmente, adoro o Andrew Garfield como Peter Parker. Amo de paixão a Emma Stone, eu acho que ela foi uma ótima Gwen Stacy. Mas o problema do filme é o seguinte: se você vai fazer um reboot, faça melhor do que o original. E o Espetacular Homem-Aranha não foi. O Mark Webb quis fazer um filme super pop e tal, mas o problema do filme foi querer contar a mesma história que a gente tinha acabado de ver de novo. Então a gente tinha todo o drama do Tio Ben morrendo de novo, mas dessa vez não foi tão genial quanto o primeiro. Nem a frase com grandes poderes, grandes responsabilidades eles conseguiram colocar no Espetacular Homem-Aranha de um jeito bom. Ficou uma cópia chucra da do Sam Raimi. A direção do Mark Webb, que tinha vindo ótimo 500 Dias com Ela, foi mediana, mas nada espetacular que a gente falasse, nossa, vai ser um filme que me marca. E esse foi o problema. 5 anos depois do último filme, a gente ganhou um reboot nos cinemas que não era tão bom quanto o original. Erro da Sony. Em 2012 eles fizeram Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha Ameaça de Electro. De novo, a Sony faz os mesmos erros de Homem-Aranha 3. Vamos socar um monte de vilão pra ver se o filme vende. Então a gente tinha o Electro, tinha o Duende Verde horroroso do... Esqueci o nome dele agora. Ai, caramba. Quem lembrar do homem Danny DeHaan. Não gostei, filme ruim. Tudo bem que eles tiveram uma atitude ali ousada de matar a Gwen Stacy no final, mas mesmo assim isso não salvou o filme. Ficou um filme chato. Apesar do Andrew Garfield ser um ótimo Peter Parker, não era um filme bom sobre o Homem-Aranha. Era um filme que se levava a sério demais e tinha muitos efeitos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na tela, e não fazia jus à trilogia ali do Sam Raimi. Agora vamos falar de Homem-Aranha de Volta ao Lar, dirigido pelo Jon Watts. Quem não sabe, Jon Watts é um diretor pequeno ainda, ele tá crescendo em Hollywood. Ele fez Clown, um filme sobre um palhaço, um homem que se veste de palhaço e acaba se transformando num palhaço, um filme de terror. Se você ainda não viu, corre na Netflix que tem. E a Viatura, Copcar, acho, não lembro, que também não chegou no Brasil, foi direto em home video, não foi lançado nos cinemas, com Kevin Bacon. A Marvel não é boba nem nada, chamou um diretor um pouco menor que eles pudessem controlar um pouco mais. Mas a Marvel, ela tá tendo controle criativo sobre todos os filmes dela e ela não tem errado muito. Vamos entrar num acordo aí. Eu gosto muito dos filmes da Marvel, não sou Marvete, eu não gosto dessa briga, eu gosto de filmes bons. Tanto que eu acho Mulher Maravilha maravilhoso. E é um filme da DC Comics. É que eu não gosto mesmo de Batman vs Superman, nem Esquadrão Suicida, mas esse é um tópico para outra hora. O melhor de Homem-Aranha de Volta ao Lar é que ele não tenta recontar a história que a gente já viu do Peter Parker. Então o Tio Ben não morre, graças a Deus, ninguém aguenta mais ver o Tio Ben morrendo. Nesse filme o Tio Ben já morreu. E a gente tem mudanças ali na origem do personagem. Então dessa vez ele não é um adolescente entrando na fase adulta, que nem o do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Esse Homem-Aranha é uma criança ainda, gente. É muito legal ver o Tom Holland interpretando o personagem, porque ele é uma criança. Ele é mimadinho, ele tá ali saindo ainda da sala da Tia May, ele participou dos eventos de Guerra Civil e ele fica fissurado por ser um super-herói, então aquela coisa bem de criança mesmo. Então a gente vai ter um filme que os dilemas dele são dilemas ainda de criança que tá indo pra fase da adolescência. Ele não sabe quem vai levar no baile, ele é apaixonadinho pela Liz, então a gente não tem aquele Homem-Aranha que a gente já tinha visto, que tem os dilemas já da fase adulta, de precisar de dinheiro, de precisar lidar ali com achar emprego. Não, a gente vê um Homem-Aranha criança ainda, crianção. E isso é o mais gostoso desse filme. Que a gente não vai repetir de novo tudo aquilo que a gente viu em Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha. Os dilemas são diferentes, a história é diferente, a origem é diferente. Por exemplo, a Tia May agora, ela é jovem ainda. Já que o Homem-Aranha também é jovem, o Tio Ben já morreu. E a gente vai ver então essa criança tentando lidar com os eventos
eventos, depois de participar da Guerra Civil, ele fica fissurado em querer ser um super-herói. Só que o Tony Stark não vai chamar ele, é uma criança ainda, chamou ele porque precisava muito, e ele começa a pirar com isso. Ele começa a abandonar as coisas da escola, o Declaton, que é aquela competição de matemática, e ele fica fissurado esperando ali o Tony Stark chamar ele de novo. Aí ele decide então ir por conta própria tentar salvar o mundo em Nova York, mas é claro que as coisas não dão certo e ele acaba tendo vários problemas ali com essa nova identidade dele. É muito legal também que Nova York mudou, a gente não tá em Manhattan, então a gente vê muito do Queens, do Bronx, não é aqueles prédios grandões, a gente vai ali pros lados de Nova York, das vizinhanças. Ele é então nesse filme o amigão da vizinhança e não o Homem-Aranha ainda. Vamos falar do elenco, galera. Tom Holland sensacional, ele consegue dar empolgação pro personagem, então dá pra ver que ele tava empolgado em viver o Homem-Aranha e ao mesmo tempo ele consegue passar toda aquela empolgação, aquela coisa de criança mesmo. Ele tem 21 anos, então a gente vê ali que o ator conseguiu transmitir toda a empolgação de viver o Homem-Aranha pro filme, já que ele também no filme é o Homem-Aranha. Robert Downey Jr., por incrível que pareça, não rouba a cena, ele dá o seu melhor, é claro, mas ele sabe, não vai ter spoiler, gente, ele sabe que ele não é o filme dele. Então muita gente ficou com medo de ser um Homem de Ferro 4, e não é. É um filme do Homem-Aranha com a participação do Tony Stark. Então ele aparece pouco no filme, a maioria das vezes que ele aparece foi mostrado nos trailers. E então não se preocupem, não é um filme Tony Stark. O Tony Stark ele consegue ser o mentor do personagem. Todas as vezes que ele aparece é engraçado. E são poucas as vezes, vou falar pra vocês. No trailer eles venderam que seria muito mais, e não é. É um filme do Homem-Aranha e é o Homem-Aranha que brilha. Vamos falar do vilão então, Maxwell perguntou. Gente, é o melhor vilão da Marvel até agora, é o vilão mais humano. Tem uma reviravolta na trama no meio do filme, eu não vou contar pra vocês, é claro, mas dá humanidade pro Abutre. É muito legal porque a gente tem um vilão humano, a gente entende porque ele é um vilão, não é aqueles vilões tipo Vingadores Era de Ultron, tal, ou até mesmo Guerra Civil, quero colocar um Vingador contra o outro, blá blá blá. Não, eu acho os vilões da Marvel chucros, e esse Abutre não. Ele tem um motivo, então a gente vai entender por que ele começou a ser um vilão, o que ele fazia antes, tem ligação com os primeiros Vingadores, isso que eu acho muito legal, essa ligação que o filme tem com outros filmes da Marvel. Então, no Primeiros Vingadores aconteceu a Batalha de Nova York, e a partir daí, há 8 anos atrás, que é quando se passou a batalha, a gente vai ter o Abutre, o nascimento do Abutre. Então a gente vai entender por que o vilão nasce, quais as motivações dele, e muito se deu pela atuação do Michael Keaton. Ele tá sensacional, ele consegue entregar um vilão humano, a gente tem ali uma subtrama dele que vai ser chocante. Você vai estar no cinema e você vai falar, putz, eu não acredito que eles tiveram essa ideia. E eu acho que essa é a cereja do bolo aí desse filme, como diz o Pablo. Essa humanização do vilão, do Abutre. E é muito legal isso, galera. Marissa Tomei, o que falar dela? Ela já tinha ali roubado a cena em Guerra Civil. Ela tá sensacional. Ela é uma tia meio esquisitona. Ela tem umas roupas muito ali, não faz jus pra idade dela, mas isso já dá pra ver que ela tá sofrendo ainda com a morte do tio Ben, apesar de não falar. Então a gente vê que ela é uma personagem que tá com sofrimento interno, mas em nenhum momento o filme comenta sobre isso. E isso é muito legal também, dá deixa a personagem mais humana. Jon Favreau rouba a cena. Jon Favreau, ele é o Happy Hogan aqui, o ajudante do Tony Stark, e ele aparece mais no filme que o Tony Stark. Eu achei muito legal isso, conseguiram colocar um arco pro personagem dele, ele que na verdade é o mentor do Peter Parker no filme. Tem uma surpresa, um personagem de Homem de Ferro que aparece no final do filme, não vou estragar, mas é muito legal as participações especiais e os easter eggs que o filme tem. Então tem várias ligações com outros filmes da Marvel, e tem até algumas referências aos primeiros Homem-Aranha do Sam Raimi, incluindo aquela cena do beijo que ficou icônica. A gente tem uma referência nesse filme. Zendaya rouba a cena, ela interpreta a Michelle,
Ela é, na verdade, o filme é um clube dos 5. A gente tem uma vibe do filme dos anos 80 e tal. Então a gente tem ali, é uma mistura de Curtindo a Vida Doidado com o Clube dos 5, com o Homem-Aranha. E é muito legal essa pegada dos anos 80. A Marvel tá mostrando que ela sabe fazer filmes diferentes. Se você parar pra pensar, Capitão América, o segundo Soldado Invernal, era um filme sobre espiões, tal, da década de 70, ele tinha aquela pegada. E esse Homem-Aranha de Volta ao Lar é um filme de sessão da tarde, mas não tô falando sessão da tarde no mau sentido. É uma sessão da tarde gostosa, é uma sessão da tarde que dá vontade de você assistir mais de uma vez, que é um filme alto astral e tal. Zendaya tá sensacional como a Michelle. No final tem umas coisinhas ali com o Peter Parker, também não vou contar. E quem rouba a cena mesmo é o Jacob Batalon, que interpreta o Ned, o amigo aí do Homem-Aranha. Ele já tinha roubado a cena no trailer. Gente, o menino é muito engraçado, ele é o alívio cômico do filme. Ele acaba virando o ajudante do Peter Parker, do Homem-Aranha. Mas é muito legal ver ele lá, com as caras que ele faz, tudo todo desajeitado. Ele é um Ned ajudando o Peter Parker ali, e ele quer ser o homem da cadeira, o cara que fica atrás enquanto o Peter Parker vai pra batalha. É muito legal, ele rouba a cena, marca esse nome, Jacob Batalon. Quem eu achei que tá meio ruim no elenco, que não fez jus ali ao resto do elenco, é a Laura Harrier, que faz a Liz, o interesse romântico do Peter Parker. Eu achei que eles não têm uma conexão, não rolou uma química entre os dois. Peter Parker tem muito mais química com a personagem da Michelle, da Zendaya, Michelle e tal. Por fim, Homem-Aranha de Volta ao Lar realmente é um filme totalmente diferente do Homem-Aranha. Eu não vou comparar com outros filmes de outros super-heróis, perguntar se é melhor do que Mulher Maravilha. São filmes totalmente diferentes. Mulher Maravilha é para um nicho, é um filme de super-herói mais adulto, e Homem-Aranha de Volta ao Lar é um filme de super-herói entretenimento, e é isso que a gente precisava, gente, porque não é só de Logan que se faz filme de super-herói. Então a gente não precisa sempre ter aquela coisa sofrida, triste, super-herói tá morrendo, tal. A gente pode ter um filme de super-herói divertido, alegre e tal. E esse Homem-Aranha de Volta ao Lar é isso. A gente não aguenta mais ver o personagem sofrendo. Tio Ben morreu, tio Ben morreu, de novo. Não, é um filme alto astral e vale muito a pena ver. Tom Holland é a personificação do herói. Ele consegue aí dá um Homem-Aranha 8, a Cinha, que era o que muita gente estava com medo. E é um filme que vale muito a pena ser visto. Não vá ver em 3D, não tem nada que justifique o preço mais caro do 3D. E o único defeito mesmo são as cenas de ação. Ficou parecendo meio massinha. A gente vê ali o Homem-Aranha, quando ele se transforma no Homem-Aranha e tá pulando nos prédios. Eu achei que ficou com o aspecto videogame. Tirando isso, não vale a pena ver em 3D, Cristiano. Não vale, o filme foi convertido pro 3D. Então vai assistir em 2D mesmo, não tem aquele coisa chata de você ficar com óculos e tal. Então não precisa assistir em 3D, pode ir ver em 2D, economiza um pouco, se diverte mais, porque não tem aquela coisa chata do óculos. Vá correndo assistir, vale a pena ver em IMAX, em 3D convertido? Não. E é um filme que consegue dar uma sobrevida aí pra esse herói, que já ganhou 2 reboots no cinema, mas esse definitivamente é muito melhor que o reboot anterior. Homem-Aranha de Volta Lá, nota 8. Curte, compartilha e marca os amigos aqui embaixo para assistir a crítica. Quem for assistir ao filme com você, já marca pra